Está? Está? Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? No capítulo 51, do verso 12 ao 15, diz o seguinte: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para teres medo de um homem que é mortal? Ou do filho do homem que se tornará como feno? E te esqueces de Senhor, o teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente o dia todo por causa do furor do opressor, quando se prepara para destruir. Onde está o furor do opressor? O exilado cativo, diz a palavra do Senhor, depressa será solto, e não morrerá para ir à sepultura, nem lhe faltará o pão, diz o Senhor. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Senhor Deus, dar-te toda a honra e toda a glória nesta manhã, Senhor. Reconhecer a tua soberania, o teu poder, a tua autoridade sobre as nossas vidas. Dar-te graças, Senhor, por poder estar aqui, por poder, um dia mais, contemplar a luz do dia, Senhor. Poder sentir o teu amor e a tua graça, Senhor, que cobre todas as nossas necessidades, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és o nosso Deus. E és aquele que abre as portas para que o teu povo, que somos nós, tua igreja, podamos entrar confiadamente, sabendo que tu estás connosco em todas as situações, que nem nada nem ninguém poderá atacar os escolhidos, os elegidos por ti, Senhor. A ti seja toda a honra e toda a glória nesta manhã, Senhor. Para hoje, sempre e por sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu já compartilhei isto com alguns irmãos. E a exposição vem a falar sobre medo. Medo, fonte de incredulidade, ou talvez seria mais ousado dizer fonte de ceticismo. Cada vez mais somos bombardeados, os seres humanos, por situações adversas às nossas vidas, no qual provoca no ser humano medo. Curiosamente, li um artigo sobre relacionado com a indústria farmacêutica, e é curioso ver que o aumento substancial da venda de ansiolíticos e de antidepressivos aumentou numa fase de que há uma crise profunda na economia mundial. Isto levava-me a pensar e levava-me a entender que as pessoas estão apavoradas, vivem num clima de medo, de incerteza, de inconstância. Então tentam, de certa maneira, andar um pouco, desculpem a expressão, anestesiados, para não realmente poder confrontar a realidade com os seus próprios olhos. É difícil, muitas das vezes, ter que aceitar as coisas como elas são. Por isso eu quis começar esta exposição da palavra
dando-te uma palavra de confiança. Amém? Diz a palavra do Senhor que não nos faltará o pão. Ele é aquele que agita as águas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém? É o nome do teu Deus, é o nome do meu Deus. Faz um sinal ao céu se é o nome do teu Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Porque, na verdade, irmãos, eu hoje quero, com a ajuda de Deus, tentar-te induzir a que deixes de ter esses medos que tanto nos afastam de conhecer a tão maravilhosa graça de Deus, que cobre todas as nossas necessidades. Amém? A palavra ceticismo, e é uma palavra talvez um pouco forte, e não me quero meter muito porque também não tenho bases para o fazer, mas o pouco que tive a ler e o pouco que falei com os irmãos, com alguns, andava a buscar o que é que quer dizer ceticismo. Ceticismo diz que é uma atitude que nega a possibilidade de alcançar a certeza num certo domínio. Diz que o cético questiona tudo o que lhe é apresentado como verdade. Estamos? E não admite a existência de dogmas, de fenómenos religiosos ou metafísicos. É uma pessoa que realmente é um pouco como Tomé. Ver para crer. Tocar para perceber. Ontem ia com o meu filho no carro e dizia-lhe: tu acreditas que um Ferrari anda a 240? E ele dizia: sim, acredito. Ok. Para um cético, isso é impossível. Porque ele, até que não experimente essa sensação, ele nunca vai dar como dado adquirido o realmente entender que aquele veículo, por ter uma potência bruta dentro do seu motor, consegue atingir velocidades extremas. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que acontece no nosso meio é que o ser humano, ao ser bombardeado por N fatores que são contraproducentes à sua essência, à sua natureza, leva a que se acobardem, porque é a palavra idónea, e então ficam cheios de medo, e então refugiam-se e começam a deixar de ter certezas, seja do que for. Mas eu hoje quero dizer que Jesus Cristo vive. Amém? E Ele é real. E esse medo poderá ser abolido quando tu entendas que realmente a pessoa de Jesus Cristo continua a reinar no nosso meio e continua a fazer os milagres que fez há 2000 anos, naquelas histórias que nós vemos muito na televisão, quando as datas assim se proporcionam. Páscoa, Natal, não é? Aí ficamos todos muito sensibilizados. Mas Jesus Cristo não simplesmente se move naqueles momentos. Ele está permanentemente à porta, à espera de entrar. Amém? Apocalipse 3:20, para quem não sabe. Medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazeres ou de conseguires alguma coisa. Cada vez mais, o ser humano está a perder valores. Não tem a valentia, a hombridade de conseguir ir à luta para tentar buscar uma resposta ao seu problema. Acobarda-se. O porquê de a indústria farmacêutica estar a ganhar rios de dinheiro? Porque as pessoas têm que se refugiar em alguma coisa. Normalmente costumo falar com uma pessoa e costumo lhe dizer que não é bom viver anestesiado. É muito giro, é muito cómodo, mas isso não é a realidade dos factos. A dor dói. Não é? A dor dói.
É evidente que nós tomamos analgésicos para que não nos doa, mas é um facto. Há pessoas que sofrem de dor crónica, que por muitos analgésicos que se possam tomar, essa dor é constante nas suas vidas. Então são tratados de uma forma especial, para que essa dor realmente seja mais atenuada, seja mais, tenha mais capacidade de suportar essa dor. Mas, irmão, isso não tem que te fazer o espírito do caracol. Você sabe qual é o espírito do caracol? Tu vês um caracol a rastejar, tocas no caracol, o que é que ele faz? Dentro da casca. Igual que a tartaruga. A tartaruga, quando se sente atacada, refugia-se dentro da sua carapaça. E muitos dos que estamos aqui, irmãos, e cada vez mais nas pessoas que nos rodeiam, vemos que temos todo o espírito de caracol. Andamos com a casa às costas e quando alguma coisa vai em contra o nosso pensar, metemos dentro da casca à espera que passe a tormenta. Refugiamo-nos em N situações, mas não contamos com a ajuda divina. Amém? O medo é uma reação obtida a partir de um contacto com algum estímulo físico, dizem os entendidos, ou mental, interpretação, imaginação, crença, que geram uma resposta de alerta no organismo. Irmãos, uma coisa é ter medo, outra coisa é ter temores. São coisas completamente diferentes. Todos nós temos medos. E venha aqui o primeiro a dizer que não tem medo. Mas uma situação é ter medo e outra é confiar naquele que poderá dar-me a solução para eu combater esse medo. Amém? Temores é reverência. É submissão. É reconhecimento de uma autoridade divina que tem o poder e a solução para que o meu medo seja abolido. Amém? Para muitas pessoas, o medo é ao imaginar que não vão conseguir alcançar certos propósitos, certas respostas aos seus problemas. Há muita gente que tem medo da fome e vê estes programas dos países onde há grande dificuldade. E claro, e aquilo produz medo nas pessoas. Outros têm medo da pobreza, da viuvez. Uns até têm medo de casar, outros têm medo de ter filhos, outros têm medo de sentir dor, outros têm medo de fracassar, outros têm medo de envelhecer. Que idade mais formosa, ser velhote. É fixe. Amém? Porque é a lei da vida. Sobe-se e desce-se. Não há nada que podamos fazer para mudar esse rumo da vida. Há um pico e esse pico vai ter que ser descido de alguma maneira. E é por isso que preferem parar e não continuar de seguir em frente. Toda a gente tem medo da morte. Amém? Mas a morte, como dizia o Luís Miguel há muito tempo atrás, a morte é uma passagem para a outra margem. Não é? Porque, na verdade, a morte será o final de um princípio. Porque finalizas uma etapa e começas outra que será muito mais gratificante e muito mais gloriosa. Amém? Agora, crês nisso ou tens medo disso? Aí está a pergunta, aí está a questão. O que é que aflige a nossa mente ao ponto de paralisar e deixar-nos de pensar no poder glorioso de Deus? Na vida eterna que está para além da morte? Porque é que o ser humano põe tantas reticências à hora de realmente
entender que a morte é simplesmente uma ponte de passagem, de onde deixará de haver sofrimento, de onde deixará de haver dor, de onde deixará de haver viuvez, de onde deixará de haver filhos, de onde deixará de haver tudo aquilo que tanto medo nos produz na nossa vida terrenal. Senão que vai ser uma vida de glória em glória e de vitória em vitória. Amém? Porque vamos estar à direita do Pai, vivendo pela eternidade. Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. Repitam. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem quê? Recearei. De quem terei medo? Irmão, entende que o que está connosco é extremamente superior, mas quilómetros-luz, do que aquele que está contra nós. Então, o que é que o medo origina? O medo é uma interrupção súbita num processo de racionalização. Quantas e quantas pessoas têm medo de se ver ao espelho? Eu não tenho medo de se ver ao espelho. Eu fico preocupado cada vez que me vejo ao espelho. Porque realmente digo, Inês. Por isso é que já rapo o cabelo, que é para não me pentear. Porque assim não tenho esse problema de estar a ver uma coisa tão feia do outro lado. Não é que eu seja feio. Sou, como diz o irmão que vive comigo, sou diferente. Glória a Deus. Mas já também há aqui muita gente diferente. Glória a Deus. A primeira coisa que acontece quando sentimos medo é uma interrupção súbita do processo de racionalização. Perdemos a capacidade de racionalizar a qualquer situação. Resumindo, paramos de pensar. Tenho medo. Vou-me refugiar em alguma coisa. E aquilo pagou-se. O CPU fica em branco. Não há reserva possível. É como que te entra um vírus e apaga-te toda a informação dentro do computador. Aquilo não funciona mais. Tens que voltar a instalar, tens que levar o computador ao Jason para que ele te instale todo o processo. Hardware, software e outras coisas acabadas em R. Amém? Entendemos? O medo produz em nós uma paralisação do exercício de pensar. Não quer que realmente as coisas aconteçam. Ele cria uma situação de impasse e para qualquer processo mental. Vou-te pôr uma situação. Num cenário de ameaça súbita. Estás na tua casa, com a tua família, e de repente sentes-te ameaçado por, vou te dizer tal uma coisa, alguma barbaridade, terroristas. Qual é que é a tua reação nesse momento? Perplexo. Não mexes. A tua mente não consegue funcionar, não consegue pensar. Porquê? Porque estás atormentado. Estás a ser confrontado com um processo que o estímulo do teu coração não te permite pensar. Ficas sem reação. O medo provoca em nós uma falta de reação. O porquê de a Igreja cada vez mais estar em handicap de crentes? Porque as pessoas são céticas à razão do medo. Como é que eu vou crer numa coisa que não a vejo? Isto é impossível, estes gajos são malucos. Aí está a fé. É a certeza de
se espera, convicção do que não se vê. Agora, irmão, se continuas a viver num clima de medo, é evidente que jamais vais conseguir entender a grandiosa graça de Deus que está ao teu alcance e que quer fazer uma pessoa nova em ti. Quer partir a velha carcaça, o velho molde e fazer um molde novo para a sua honra e para a sua glória. Amém? Onde Ele terá o seu lugar. O medo paralisa, inibe, fragiliza-nos. Esta paralisação afasta-nos dos nossos objetivos, de antemão previstos, muitas das vezes. Quantas e quantas pessoas deixam para trás objetivos à raiz do medo? Quantas e quantas pessoas não alcançam, não vão mais para a frente, porque o medo se apoderou das suas vidas. E eu hoje quero-te vir dizer aqui que há alguém que tem a solução para que tu realmente vivas uma vida, sim, com alguns percalços de caminho, com algumas montanhas que vais ter que escalar, com algum caminho muito complicado de ultrapassar, mas que vai estar contigo, vai-te abrir caminho e vai estar por detrás, guardando-te a retaguarda. E esse chama-se Jeová dos Exércitos. Amém? Esse é o seu nome. Deus dos Exércitos. Que vai estar contigo a todo o momento. Deixar de lutar por causa do medo e de tentar de novo não é a escolha dos fortes. Irmão, desculpa que te diga. Deixar de lutar não pertence ao clima dos fortes. Diz que Deus disse a Josué: esforça-te e... Como? Não, esforça-te e acobarda-te. E mete dentro da casca. E espera que a coisa passe, porque estes gajos vão te dar de pulpo. Foi isso que Deus lhe disse. Disse, não, Porque, claro, Josué viu-se perante uma situação muito complicada. E disse, Senhor, eu não tenho capacidade para isto, eu não consigo, isto é demais para mim. Disse, calma, rapaz. Simplesmente te digo, esforça-te e ser valente. E depois o que é que diz a seguir? Que é o mais importante. Porque eu irei contigo, aonde quer que tu fores. E estarei contigo presente em todas as situações. Irmão, Deus vai estar contigo em todas as situações mais complicadas que tu possas vir a ter. Simplesmente só basta que creias naquele que tem as chaves da vida. Aquele que na cruz do Calvário tudo consumou, que baixou ao Hades e trouxe as chaves da vida para cima. Ele tem as chaves da tua vida. Ele não quer um povo que sofra. Ele não quer um povo temeroso. Temeroso no sentido de ser confrontado e de se acovardar. Sim, quer um povo que tenha reverência a Ele. Por suposto, claro que sim. Mas quer um povo valente. Um povo que saiba que se Ele está connosco, somos mais que vitoriosos. Amém. Mas isso é necessário que tu o creias. E que não te deixes ser apoderado daquilo que te possa envolver. Não sejas cético. Não afastes. Não desprezes a graça de Deus que está ao teu alcance. Amém? Isaías 48:10. Eis que eu te purifiquei, porém não como a prata, diz a palavra do Senhor. Ouve bem aquilo que o Senhor diz. Escolhi-te na fornalha de onde? Da aflição. Entende, irmão?
por momentos muito mais complicados estavas tu a passar antes de vires à casa do Senhor. E o que é que o Senhor fez? Mas não foi o Senhor, e foi o meu amigo que me deu o número de telefone da Ramada. Não. Desculpa, mas estás enganado, irmão. Deus pode ter utilizado alguém, mas o seu propósito era que tu viesses à sua casa. Porquê? Porque há um propósito para a tua vida. Deus quer liberar-te, livrar-te desses temores, desses medos, desses receios, de tudo aquilo que está impedindo que tu dês a glória a Deus. Não que Deus necessite que tu dês a glória a Deus. Por isso a palavra do Senhor, ainda que não haja homens nem mulheres que deem a glória a Deus, as próprias pedras darão a glória ao Senhor. Amém? Portanto, não é necessário haver seres humanos, porque a sua glória já é sua. Em Provérbios 16:9 diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não tenhas medo, irmão. Deixa que o Senhor te dirija por sendas de justiça, por amor ao seu nome. Ok, é bom ter planos. É ótimo ter planos. É ótimo ter ideias. Entre parênteses, é bom ser idiota. Porque uma pessoa idiota é uma pessoa que tem muitas ideias. Não levar a mal. Simplesmente só para... Um bocadinho de lírico também não faz mal a ninguém. Mas deixa que seja o Senhor que guie os teus passos. Expõe a Deus aquilo que realmente está na tua mente. Senhor, olha, ainda que Ele te conheça, mas esse diálogo, esse tu a tu, esse tete-a-tete, essa confiança com Deus, sempre de uma forma muito respeituosa, porque Ele é o Deus Altíssimo, o Deus Criador, aquele que fez o céu e a terra e todo o animal e o ser vivente que nele habita. Mas teres essa abertura de falar: Senhor, olha, tenho esta situação, o que é que tu achas? Ajuda-me aqui tenho este propósito, quero fazer isto, quero fazer aquilo. Não há nada mais maravilhoso na vida do que sermos respaldados por Deus nas nossas decisões. Os fortes acreditam que Deus dirige o seu caminho. Os fracos desistem, de acreditar facilmente e ficam com medo de prosseguir. Uma coisa devemos ter por garantia: seja qual for o nosso medo, a palavra de Deus diz o seguinte, Isaías 41:10: não temas. Quem é que sabe este versículo de memória? Não temas, está escrito, não é? Ok, podem lê-lo, leiam em voz alta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu, que te fortaleço, diz a palavra do Senhor, e te ajudo, e te sustento, e com a destra da minha justiça. O que fazer diante do medo então? Sabendo que Deus está conosco. É o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa rocha forte. É a nossa firmeza. É aquele que nos dá a solução à nossa situação. Irmão, não te acobardes. Não sejas cético à hora de ouvires a palavra do Senhor. Eu falava com o irmão Faria sobre o último estudo que ele tinha feito aqui e dizia-lhe a minha opinião pessoal, e não é que o aconselhava, que eu não sou ninguém para aconselhar o irmão Faria, que tem muitos mais quilómetros do que eu nisto, mas dava-lhe a minha opinião, porque nota-se, ainda que só em áudio, porque não estou para ver, mas só em áudio,
Nota-se que há um certo ceticismo. Eu não diria ceticismo, diria mais... como é que se diz, João? No rechaço? Como é que é? Alguma rejeição. Porque a minha palavra rechaço soa melhor, não sei porquê. Alguma rejeição ao ouvir a palavra do Senhor. Porque as pessoas vêm e rejeitam, mas o porquê do rejeitar? Não é porque estejam cansados, que fica muito bem essa desculpa. Não é porque tenham levado, desculpem a expressão, uma grande tarefa durante o dia, nos seus labores que fazem dentro da estrutura. São chamadas desculpas mal pecadores. É mais por a rejeição. É mais porque há algo neles que está impedindo que assimilem aquilo que é tão claro como é a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, é água, é vida. E como dizia o irmão, Deus continua hoje a buscar aquele a quem salvar. Hoje é dia de salvação. Amém? Por isso Deus nos trouxe aqui com um propósito. Não foi para que estejamos aqui a ver-nos uns aos outros, nem para estar a ouvir este gajo aqui aos gritos. Não! Há um propósito divino para a tua vida. Põe de lado esses medos, esses receios. Tudo isso que te está a incomodar, que te está a paralisar, que te está a afligir. E confia no Deus da salvação. Sermos confrontados com os nossos medos, só existem duas opções: fugir ou lutar. Não há outra. Esconder-nos no canto, como uma úlcera de ansiedade, e metemos-nos aí, espírito de caracol, refundidos. Ou então somos valentes e vamos à luta. Contam-se pelos dedos os valentes. Por isso a palavra de Deus diz que... Exatamente. Glória a Deus. O reino de Deus é dos valentes. Porque esses arrebatarão o seu reino. Sim, como crianças teremos que entrar diante de Deus. Mas com valentia, com ousadia. Não há que ter medo, porque aquele que está connosco, maior é do que está contra nós. Ou seja, confrontados com uma situação de perigo, não nos resta senão as duas alternativas, ou lutar ou fugir. Em princípio, lutar pode ser a posição mais positiva. Mas não quer dizer que fugir também não seja uma reação positiva. Às vezes também é bom, larga-te, porque às vezes não temos camisa para meter este corpinho de Danone. Não é verdade? Então, quando há uma situação de ameaça real na nossa vida, o medo deixa de ser uma reação patológica e passa a ser uma reação de proteção. Como devemos de atuar em relação aos nossos medos, irmãos? Então, Salmos 23, 2 e 3. Quando malfeitores chegaram a mim para comerem as minhas carnes, eles, os meus opressores e inimigos, tropeçarão e cairão. Ainda que se acampe contra mim um exército, não se receará o meu coração. Embora se levante contra mim a guerra, ainda assim conservarei eu a minha confiança. É necessário, em primeiro lugar, irmão, identificar os nossos medos e desenvolver uma arma de autoconfiança. E qual é a nossa arma de autoconfiança? Deus. Estarei contigo até ao final dos tempos. Essa é a nossa arma de autoconfiança.
sabendo que Deus não desampara os seus escolhidos. Deus não abandonará o seu povo. Deus não abandonou o povo 40 anos no deserto. Não! Todo o contrário. Sempre esteve presente com eles. É curioso. É que há aí umas quantas pessoas que dizem, não, mas como é que, se Deus é assim, porquê é que os abandonou no deserto? Deus nunca os abandonou no deserto. Tanto que eles, quando clamavam pelo maná, o maná chovia. Quer dizer que Deus estava presente. Quando clamaram pela água, a água brotou da rocha. Deus estava presente. E continuaram a dar voltas. O problema era que não estavam a aceitar a multiforme graça de Deus. Não queriam aceitá-la. Então Deus permitiu que andassem 40 anos a dar voltas, a contemplar o lugar que já era deles por adquirido. Porque Deus já tinha prometido. Era a terra quê? Era a terra prometida. Era prometida, era deles. Só. Então, irmãos, em que é que ficamos? Confiar em nós mesmos não é o muito indicado. Nós precisamos de reconhecer que Deus está atento e que vai estar connosco em todos os momentos da nossa vida, sejam elas em dificuldade ou não. Salmo 27, do 4 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, que esta seja a tua oração. Que este seja o teu cartão de identidade. Repetimos, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplares a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, ouve irmão, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. E por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararam, o Senhor me acolheu. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra. Amém? Irmãos, é necessário, eu diria mais, é crucial que podamos entender que Deus está connosco. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as situações. Deus não dorme. Deus não mente. Deus não se engana. Deus é bom. Amém? Deus é amor. E nisto consiste o amor de Deus, que Ele nos amou a nós primeiro. Amém? E por amor deu na cruz do Calvário o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não se perca, não se desvaneie, mas que tenha vida eterna. Amém? Glória ao Senhor. É momento de quebrar com os medos, irmão, e devolver no nosso coração o convencimento de certeza e de esperança. Salmos 27, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor:
Pareceria, sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, irmão. Anima-te e Ele te fortalecerá. O teu coração espera, pois, no Senhor. Amém? Então, não temeremos. É tempo de vencer esse medo, irmão. Estás comigo? Amém. Diz ao Senhor, é tempo de vencer esse medo. Não tenhas medo. Deus está connosco. Ele não te vai desamparar. Ele vai estar permanentemente, 24 sobre 24, atento aos teus medos. E sempre estará ao teu lado a dar-te o conforto necessário. Não tenhas problema em expor os teus receios a Deus. Ainda que Ele os conheça. Mas expõe-los. Senhor, tenho isto, tenho aquilo. Ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo. E tu verás a mão de Deus poderosa na tua vida. E para finalizar, irmãos, Salmos 125, 1 e 2. Lê comigo este versículo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece como? Está ali escrito. Permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe e que, na verdade, podamos confiar no Deus de salvação, no Deus Criador. Porque Ele, sim, tem a solução a tantas e tantas coisas que às vezes se apoderam da nossa mente e que nos inibem de realmente viver uma vida gloriosa de vitória em vitória. Amém? Deus abençoe.